Vamos começar. Aqui já é a repercussão no Brasil, a matéria original da Bloomberg, a gente vai falar sobre isso. Basicamente, as informações mesmo que a Bloomberg traz estavam resumidas em 3 parágrafos. A gente vai olhar a matéria. Vamos aqui começar logo, né? A Globo noticiou ontem que Joesley Batista, nosso amado campeão nacional, foi à Venezuela pedir a renúncia de Maduro, diz a agência. Qual a agência? A Bloomberg. Enfim. Segundo a Bloomberg, funcionários do Trump sabiam da viagem de Batista a Caracas para reforçar a mensagem do presidente americano, apesar da visita ter sido uma iniciativa, própria do bilionário. Aí o Ivanildo fala assim, aparentemente, o Joesley foi lá a pedido do Lula como parte das negociações com o Trump. E se o Maduro realmente renunciar, parte do acordo é retirar Magnitsky do Dom Pedro III. Amigos, estaremos completamente entregues ao regime de exceção. Parabéns a quem apoia, vocês venceram. Sejam felizes com censura, Supremo blindado e uma casta intocável que vive do seu dinheiro. Eu não acho que nunca existe o fim do mundo. Nunca existe o fim do mundo. Assim, gente, só para e pensa. Vê se eu tô louco. Você está diante de uma notícia que mostra que claramente uma ditadura sanguinária como a Venezuela pode estar com dias contados. Como é que a gente pode estar diante do fim da história do Brasil, que agora acabou e não tem mais o amanhã? Peraí, pô. O Maduro chegou, blindou todo mundo, fez, aconteceu e tá em vias de cair. Então, calma, Ivanildo. Eu sei que o momento deixa as pessoas, na flor da pele, mas calma. A direita não vai desaparecer e não vai retroceder por nada. Pode tentar à vontade, mas a direita é teimosa. Essa é a matéria original. Bilionário brasileiro viajou à Venezuela para pedir a renúncia de Maduro. Essa foi a revelação para o mundo. Matéria de Patrícia Garrip e Eric Martin. Esse daqui é todo o briefing do que realmente aconteceu. Depois disso daqui a matéria se debruça a explicar quem é Joesley Batista, é porque ele é uma pessoa em tese apta a fazer isso, as relações de Joesley com o governo venezuelano, com Lula, enfim. Não fala, essa matéria a priori, de governo Trump, remover sanções, Magnitsky e tudo mais. Agora o Trump havia feito uma postagem em sua rede social. Eu nem coloquei aqui em vídeo, vou depois pegar, mas vou colocar no Atlas, que o próprio Eduardo Bolsonaro compartilhou falando. Estamos aqui, eu vejo sempre com bons olhos, apoio aqui as decisões do presidente Trump, sei que ele está pensando no melhor, para o mundo como um todo, para o Ocidente. E aí o Trump falava de uma possibilidade de remover sanções após uma boa conversa com Lula no telefone. Eu sei que a matéria da Bloomberg fala assim, Joesley Batista, co-proprietário de um vasto império empresarial, liderado pela gigante do processamento de carne, a JBS, está discretamente se posicionando como elo de ligação, tentando amenizar as tensões políticas entre o governo Trump e o regime governante da Venezuela. Batista viajou a Caracas na semana passada na tentativa de persuadir o presidente Nicolás Maduro a atender ao apelo de Trump para renunciar e permitir uma transição pacífica de poder, segundo pessoas com conhecimento da viagem. Ele se reuniu com Maduro em 23 de novembro. E realmente, a própria imprensa brasileira tinha noticiado que tinha um avião da JBS que foi na Venezuela e voltou. Fez um bate-volta. O que aconteceu, o teor dessa movimentação, a imprensa não sabia. Quem revela agora é a Bloomberg. Enfim, 23 de novembro, dias depois de Trump ter conversado por telefone com Maduro para instá-lo a deixar a Venezuela, de acordo com pessoas que pediram para não serem identificadas sem autorização para falar publicamente. Funcionários do governo Trump estavam cientes dos planos de Batista de visitar Caracas e reforçar a mensagem do presidente, mas ele foi por iniciativa própria e não foi convidado a ir em nome dos Estados Unidos, de acordo com algumas pessoas familiarizadas com a viagem. Óbvio, que os Estados Unidos vai falar, vai lá, Joesley, vai lá, a gente autorizou, você fala... Jamais o governo americano vai permitir isso e nunca vai colocar nem isso na mesa, mas o Joesley, que não é besta, ele vai, porque se ele conseguisse resolver isso, obviamente ele ia voltar no Departamento de Estado, ia bater lá na porta e ia tentar vender o passe dele, caro. E vocês devem ter acompanhado que, inclusive, foi aberta uma investigação lá nos Estados Unidos contra os 4 grandes produtores de carne por suposta, especulação de preços, formação de cartel, e a JBS foi um dos alvos. Então, ele teria interesse, de ter uma boa relação com o governo norte-americano. Aí, basicamente 2 parágrafos, o Arthur levantou aqui um ponto
que não tinha passado na minha cabeça. O óbvio, às vezes não é tão óbvio, né? Mas precisa ser dito. Aí ele fala assim, ó, imagina o nível de relação comercial e dependência que o Maduro tem com o Joesley. Na própria matéria da Bloomberg fala isso, no passado, quando o Maduro, diante de uma inflação, precisava da Venezuela para conseguir aí umas comidinhas para o povo não morrer de fome. Olha que teve gente que não morreu de fome. Enfim, aí ele fala assim, ó, o Joesley se sentiu seguro para ir pessoalmente à Venezuela, ele em pessoa foi lá, para pedir para um ditador, narcotraficante, renunciar, que é o Maduro, e a certeza que ele sairia de lá pela porta da frente numa boa. Não, eu vou lá, não pega nada. É surreal isso, né? Sem palavras. Aí eu sei que começaram as discussões. Eu sou 100% honesto para vocês, eu não faço a mínima ideia do que está sendo colocado na mesa, das pessoas que eu conversei. Ninguém me garantiu nada do que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo ou outro, porque teve sim a postagem do Trump falando de suspensão de sanções. Enfim, eu realmente não sei e eu não acho que vale a pena sofrer por antecedência, né? Eu sei que o pessoal começou a discutir sobre isso nas redes sociais. Conversa vai, conversa vem. Vem lá o companheiro Giroto, um já conhecido nosso, um liberal da Faria Lima, que toca a parte, né, do agroexportador e não tá nem aí pro estado de coisas do Brasil. Aí ele veio com aquela arrogância, né, dos Faria Limer. É aqui uma resposta pro Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tava comentando em relação ao Trump, etc e tudo mais. E aí o cara vai falar o seguinte, ó. Lá atrás, quando eu disse que a estratégia estava errada, vocês me crucificaram e acreditaram friamente nos Estados Unidos. Agora vocês estão aprendendo na marra como as coisas funcionam. Eu tenho pena de seu pai, a sua emoção prejudicou. Estratégia errada. Aí o Mafinha pergunta para os seus seguidores. Vamos lá, pessoal. Vamos fingir que vocês têm o poder de definir as estratégias. Vamos brincar disso. Se vocês concordam com o Giroto que ir para fora do Brasil não foi uma boa, o que é que vocês fariam? Tá. Conta aí. Conta a estratégia de vocês. Escreva aqui um tweet, mas fundamente o que você faria. Explique como é que você iria atuar, iria agir para superar o Supremo, lidar com a eleição de 26, com a mídia, contra o dinheiro infinito do Joesley, do Dedé, né? Isso tudo é contra você. O próprio Valdemar contra você. Gente da direita contra você. Todo mundo contra. Tá. Explica aí. Explica como é que resolve. Passado muito tempo, né? O Mafinha tweetou, né? Falando o seguinte. Gente, já tem 5.000 visualizações aqui dessa minha postagem. E olha que tem muita gente que me segue, que adora atacar o Eduardo. E até o momento, ninguém deu uma estratégia. Eu achei que todo mundo tinha uma estratégia na ponta da língua, né? Pra falar que a estratégia do Eduardo que é errada. Aí, nesse tweet, apareceu o cara com a estratégia. Ah, meu Deus. A estratégia, ó. A salvação era a lava-toga. Eita. Moraes e Gilmar seriam presos. A CPI. A CPI ia ser preso, viu? Ia mesmo. Os demais pediriam desculpas à nação e seriam bons meninos dali em diante. E nenhum juiz nunca mais ousaria cometer um abuso sequer. Imagina aí, a lava-toga, uma CPI que teria maioria petista, Randolfo Rodrigues na presidência, ia prender ministro e os outros iam ficar com o rabo preso. Sabe? Essa é a galera que diz que a estratégia foi errada. Essa é a galera que diz que a estratégia foi errada. Ai. É o Brasil, né? É o Brasil, tem gente que segue dando murro em ponta de faca. O Toca já respondeu de outra forma, né? Falou o seguinte, ó. Eduardo foi para os Estados Unidos. Foi sem o apoio do PL. Não teve apoio nenhum. Pelo contrário, foi o PL jogando contra. Valdemar falando que Eduardo queria matar o pai. Duda Lima plantando nota contra o Eduardo. Eduardo foi sem apoio dos parlamentares. Ficamos muito tempo cobrando apoio. A gente só parou de cobrar apoio porque a gente desistiu, né? A gente viu que não ia pra lugar nenhum. Então falou, melhor desistir. Não adianta mais cobrar mesmo. O pessoal não quer apoiar Eduardo, então vida que segue. Então, não teve apoio do partido, não teve apoio dos parlamentares, não teve apoio do empresariado brasileiro. Ainda assim, Eduardo conseguiu sanções ao Estado brasileiro e indivíduos do Brasil.
Aí vem o Brodinho e mete: tu errou a estratégia, devia ter me ouvido. Isso é papo pra laudo, né? Laudo de maluco. Laudo de maluco, realmente, eu concordo aqui com Toca, né? Com o Vitor. Aí o pessoal começou a fazer ponderações. E olha que ninguém sabe até agora o que, é que vai acontecer. Eu não faço a mínima ideia. Eu realmente não faço a mínima ideia. Não sei se vai ter alguma suspensão de sanção, não sei se só tá ligado a se conseguir derrubar o Maduro sem dar um único disparo. Eu realmente não faço ideia. Mas eu sei que o pessoal já tá discutindo como se as sanções tivessem sido removidas. Aí o Jordan posta, né? Falando o seguinte: o engraçado sobre o que o Eduardo fez com a ajuda dos Estados Unidos é que era um movimento muito bom, mas os desgraçados ególatras da direita não apoiaram o Eduardo Bolsonaro. Aí agora, a turma que não apoiou, que só jogou contra, vem e fala: tá vendo? Eu avisei. Rapaz, velho, vai catar coquinho. Aí veio o Adalex Góes. Já escreveu um texto um pouco mais longo. O maior inimigo do povo brasileiro não se pode... É o povo brasileiro. Não se pode ajudar um povo que não quer ser ajudado. Esse ponto aqui não é aplicável para todo mundo. Tem muita gente no Brasil que entende o que está acontecendo e vem trabalhando para tentar resolver as coisas. Tem muita gente mesmo no Brasil. Agora também tem uma galera que se esforça para não ser ajudado. Nesse exato momento, né, o destino de milhões de brasileiros está sendo selado e já te adianto, o Brasil terá o destino que os brasileiros merecem. O assunto em pauta no momento é que Maduro deve cair em breve e, segundo a imprensa, um personagem envolvido em grandes casos de corrupção, dono da JBS, foi até a Venezuela oferecer uma saída para o ditador Nicolás Maduro com apoio dos Estados Unidos. Aí o Alex faz uma pergunta que é importante. Vem cá, o que interessa mais aos Estados Unidos? O Brasil ou a Venezuela? Nesse momento. A Venezuela já tem o petróleo, né? Resposta evidente, e por razões lógicas, porque ainda tem a questão, né, das narcoguerrilhas, a questão das drogas, que o Trump vem combatendo, não quer que entre, né, dentro dos Estados Unidos. Então é um problema que, inclusive, é um problema interno para os americanos. Então a resposta é evidente, por razões lógicas. A Venezuela é um problema maior e mais interessante. Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão incansavelmente buscando a maneira de ajudar os brasileiros. E o que é que eles recebem em troca? Críticas, destruição de suas reputações, nenhum apoio real. O maior inimigo do povo brasileiro é o povo brasileiro. O Trump jamais irá sacrificar o seu governo, a sua popularidade, o seu legado, seus interesses por um povo que não se importa com o seu destino. Eu não sei qual será o futuro do Brasil, mas estamos mais perto do que nunca de nos tornar uma Venezuela Premium. Até aqui, gente, por mais que... Vamos partir do pressuposto que isso tudo aconteceu. Eu acho que já dá para bater o martelo em algumas coisas. Por exemplo, as pessoas mais ideológicas, que realmente entendem o que está acontecendo, eu acho que elas olham para isso daí e, enfim, sentem talvez ainda mais apreço por tudo que o Eduardo fez enquanto a liderança política e possivelmente ainda sentem mais revolta com quem não ajuda e com quem joga contra. Então, eu acho que isso daqui vai acabar por ajudar ainda mais nesse processo de separação das bolhas da direita. Eu não vou usar o termo depuração, que é como se tivesse gente boa, gente ruim. Quem não quer jogar junto vai pro lado, quem quer jogar junto vai pro outro. E vida que segue. Quando olha para essa situação toda, eu acho que é um momento também que pode trazer aquele amadurecimento, que muita gente vai começar a refletir sobre a união da direita. Porque pense bem, né? O Trump vai, Eduardo vai lá, fala que está sendo no Brasil, o Trump vai, no primeiro momento coloca sanções, já coloca tarifa também e depois vem a Magnitsky. Aí pensa no seguinte, né? O Trump colocou toda aquela pressão, mandou um salve pro Jair, carta, Magnitsky. Aí Eduardo foi lá para pedir um tipo de apoio. Aí veio isso. Tu acha que na posição do Eduardo ele deve ter feito o quê? Ai, Trump, eu só queria Magnitsky. Por que tu fez a tarifa? Ai, por que tu cancelou o visto de fulano? Por que tu cancelou o visto de Beltrano? Ai, Trump. Assim, irmão, tu quer ajuda e tu ainda quer falar como é que vai ser? Né? É tipo aquele cara que chega na tua casa, ou tem comida, aí tu fala, pô, tem pão. Né? Pô, não quero pão, né? Mas só tem pão, aí então coloque queijo. Fala, peraí, ainda coloque queijo? Peraí, pô. Tem um pão, quer um pão, passo manteiga. Queijo? Calma. Aí você viu, aconteceu o que aconteceu. Os governadores democráticos ficaram contra. Todos.
Além dos que ficaram contra, o Tarcísio fez lobby junto ao Campos Neto e algumas pessoas do entorno dele, via o Maurício Cláudio Carone, para falar que as tarifas estavam atrapalhando. Aí o Zema fez reiteradas ataques contra Eduardo, Mauro Mendes. Os deputados não compartilhavam nada. Parte da direita falando que estava dando errado. Aí vem o dinheiro do lobby daqueles senadores, astronauta, Tereza Cristina, o Esperedion Amin estava lá também, todo mundo. Aí imagina, Trump olha lá pro Brasil e fala, peraí, velho, tá todo mundo da direita falando que eu tô atrapalhando. Pra que eu vou manter as sanções? Se a própria direita tá falando que isso não ajuda. Ainda tem outro ponto. Ah, vai colocar sanções pra quê? Pra enfraquecer o Lula, tá? Mas pra quê mesmo? Vou enfraquecer o Lula pra quê? Pra eleger quem? Quem que eu vou eleger? O Bolsonaro, o Eduardo? Porque até essa indefinição de quem vai ser o candidato acaba pesando na cabeça. Assim, eu tô fazendo isso aqui por quê mesmo? Pra eleger o Tarcísio? Ah, mas o Tarcísio tá falando que não quer isso aqui, então pra que eu vou fazer isso? Então, assim, é um contexto de muita coisa que, se nós estamos discutindo isso, é por uma construção e uma falta de construção, né? A falta de construção de um apoio, de falar, de usar todo esse aparato de pressão para colocar pressão no Congresso. E agora fica todo mundo debatendo cabeça. E o que é que vai acontecer? Não faço ideia. Eu tentei explicar, mas quem explicou melhor ainda, e aí essa explicação pra mim tá muito boa, aí eu faço questão de colocar, porque realmente tá muito boa. Quem fez foi o Arthur. Vou fazer até assim, ó. A Kelly coloca, né? Estão ventilando se vai cair sanção, se não vai. Amanheço com muito burburinho, psyops, piadinha aqui nesse site. Antes de vocês se matarem e brigarem, quem assistiu Puxando o Fio de ontem conseguiu entender a situação. Vamos ao trecho e sem emoção e fígado, né? Quem não entender, assista novamente. Deixa eu botar o volume aqui no ponto certo e vamos lá. Vou botar assim, ó. Vamos lá. Deixa eu ver a 1,25. Que eu falo do Arthur, acho que 1,25 vai de boa. A relação dele com o Brasil e com a América Latina, é óbvio que os Estados Unidos têm uma visão muito clara de que eles precisam reduzir a influência da China, esse é o objetivo central deles, tá? Reduzir a influência da China e recuperar a América Latina. Então eles têm uma necessidade estratégica disso. E eles farão acordos se, evidentemente, isso acontecer. Mas não é assim, vou te dar um pouquinho de terras raras, continuar dando para ele. Não adianta você ajudar um amiguinho, né? O outro amiguinho tem que parar de receber. Agora, todo esse cenário, é óbvio que o Trump está num momento muito favorável ele, politicamente, mas muito confuso já político, porque os inimigos dele estão sentindo a pressão, entendeu? Estão sentindo a mudança e vão resistir, óbvio que vão resistir. Agora, é necessário também, veja, qualquer líder de fora, a gente não pode simplificar essa questão, que é uma simplificação. Talvez o maior erro nosso no Brasil é como nós simplificamos rapidamente, mutilamos questões complexas e apresentamos solução clichê, né, o mais rápido possível, fácil. Tipo assim. A mania de simplificar as coisas, né? Aí tu já viu porque eu gosto disso, né? Por isso é meu amigo. Eu sempre falo, gente, as coisas não são simples. Vamos tentar entender as coisas, né, nas suas complexidades, nas suas nuances. Aí Arthur vai falar, né, da galera que gosta de simplificar. O Trump era apaixonado pelo Eduardo. Aí ele acordou de manhã, deu 2 conversas com o Lula, alguém ofereceu 3 minas de ouro em não sei aonde, 4 passagens de ônibus e 2 quilos de urânio, e ele agora é apaixonado pelo Lula. Então, é sério, isso não é brincadeira. É sério que alguém acredita que tocou o telefone dele e falou com o Lula e falou, eu gosto desse cara, e aí ele mudou de ideia? Mas é óbvio que não. É óbvio que não. Agora, veja, se a direita brasileira, né, se a direita, por exemplo, se o Flávio não se apresenta como candidato, se começa a haver um boicote em relação à família Bolsonaro pela essa galera intergaláctica, né, que começa a tirar apoio político, e você acha que a inteligência americana não está no Brasil inspecionando o que está acontecendo no Brasil, né? Não acontece, né? Nunca aconteceu. Então, Uma coisa que eu sei, realmente, existe dentro do Departamento de Estado, basicamente assim, a gente não tem no Brasil secretaria disso, secretaria daquilo outro, secretaria especial daquilo outro. Assim, dentro de um ministério, você tem secretaria de qualidade de coisa, tipo, dentro do MEC, né, do Ministério da Educação, você tem a secretaria de alfabetização. Não tem mais, mas tinha durante o governo Bolsonaro. Existe uma espécie de secretaria do Departamento de Estado lá nos Estados Unidos para cuidar do Brasil. Isso não é piada. Não estou inventando. O número 2 da pasta, que é o Landau, sabe ler em português.
e já respondeu algumas pessoas em português. O Jason Miller não tá oficialmente no governo, ele saiu uma galera. Então tu acha que esse pessoal não acompanha rede social? Não acompanha repercussão? Olha a quantidade de coisa que às vezes... Gente, olha a quantidade de notícias que aconteceram assim ao longo dos últimos meses, semanas, que num estalar de dedos teve um tweet, né, uma fala, uma repercussão por parte de alguma autoridade americana sobre o que estava acontecendo no Brasil. Aí imagina tudo que aconteceu ao longo desses meses, essa turma tá olhando. Vou dar um exemplo que não é dos Estados Unidos, para vocês entenderem. Certa vez eu conheci um seguidor meu, ele mora na Europa, em determinado país, ele veio para cá porque o filho dele estava estudando aqui, concluindo alguma coisa do estudo dele, que não vem ao caso. E aí ele é brasileiro, o filho fala português, e o filho dele é dessa aula média assim, relações internacionais, vamos falar isso. O filho dele ia fazer como estágio depois, para esse país da Europa, ele ia ficar no Rio de Janeiro por 6 meses, trabalhando em uma agência, que a função dessa agência é informar sobre o que passa no Brasil, o país de origem. Porque ele não quer saber o que sai no Globo, o que sai na Folha, ele quer saber o todo, as complexidades. Não é só ler, não é só pegar a notícia no site e ler, é entender o que se passa. Tá em solo brasileiro, também conversando com pessoas para ter isso só para passar para o governo. Isso não é uma agência de inteligência. Não é uma agência de inteligência, é apenas uma agência de um determinado país na Europa que faz isso daqui. E ele estava aí, tudo mais, etc. Então, imagina, você acha que, olhando a história brasileira, passado, presente e futuro, tudo que já ensinou, né, toda a presença dos Estados Unidos ao longo dos anos no Brasil, tu acha que não tem nenhum acompanhamento do que está acontecendo? Aí fica essa galerinha lacrando. A tua estratégia, Eduardo, foi muito ruim. Então, isso, querendo ou não, passa um recado. Mas óbvio que passa um recado. Mas vamos continuar. Nada disso acontece, né? Então, eles não estão vendo, não estão sabendo, não estão ouvindo. E, de repente, estão dizendo, olha, está tendo boicote lá dentro. E a prioridade dos Estados Unidos é defender os interesses estratégicos dos Estados Unidos de longo prazo no cenário geopolítico. Essa é a realidade. Então, não é que ele gosta do Lula ou não gosta do Lula. Ele não gosta. Por ele, obviamente, ele já mostrou isso. Mas tem que ter uma reação do outro lado para que pareça legítimo essa reação, entendeu? Que tenha um movimento político legítimo que ele possa apoiar. Entendeu? Então, é muito difícil você dizer que o Trump hoje vai dar um apoio incondicional, por exemplo, às ações do Eduardo. Não é incondicional. Entendeu? Ele já manifestou, ele já chegou e deu a maior manifestação. Ele levantou, assim que ele estava na eleição lá, o Eduardo levantou, ele falou: esse é meu amigo Eduardo Bolsonaro, eu gosto muito do seu pai. Depois ele fez uma carta em que ele diz que o problema do Brasil é claramente a questão do Bolsonaro. Depois ele faz as sanções, depois ele bota Magnitsky. Agora, o que ele tá querendo? Ele está querendo estimular que a direita brasileira assuma e diga: pô, cara, o cara conseguiu apoio do Trump, entendeu? Mas assim, a gente é cercado por gente tão medíocre, tão vagabunda, entendeu? Tão sem vergonha, que ao invés de reparar e olhar para esse cara, pô, esse cara conseguiu o apoio do Trump, eu vou apoiar esse cara, a cabeça dessa vagabundada eu vou querer o lugar desse cara, entendeu? Um cara que não tem a menor condição de assumir aquele volante, porque ele não é amigo do Trump, entendeu? Então ele já pensa assim, eu vou pegar o lugar desse cara. Então nós vivemos hoje um problema interno no Brasil. Eu não sei qual é exatamente a dinâmica hoje do Trump e dos Estados Unidos. É muito difícil analisar, entendeu? Para onde ele vai. A gente sabe que ele vai para um lugar, que é o que é melhor para os Estados Unidos na luta contra a China. E o cara tá numa guerra civil lá dentro, entendeu? Seríssima. Então não é assim. Se ele tomar uma decisão, ele alterar alguma coisa, não é porque ele é contra, ele se apaixonou pelo Lula, e o Lula virou um grande líder carismático. Isso é papo de quinta série, gente idiota, não é isso. Simplesmente, existe hoje uma briga, uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, existe boicote, existe espionagem, cara, existe um OTAN que quer participar da guerra de qualquer maneira, existe ele tentando fazer um acordo de paz urgente, e quer dizer, existem outros fatores que são muito mais complexos. Quando vai no ponto do Brasil, eu não tenho dúvida, porque isso não tenho dúvida, porque a sinalização dos Estados Unidos foi muito clara. A sinalização foi o seguinte: nós apoiaríamos, cara, você, Eduardo, a família Bolsonaro, entendeu? Pela liderança política de vocês, tá? Essa foi a mensagem. Aí você pega todo esse escalão que a gente não precisa nem nomear, é só olhar os programas do Kim aí das últimas semanas, toda essa ratalhada que eu não tenho outro nome pra isso, que ao invés de apoiar o cara, fica fazendo tweetinho de piadinha e não sei o quê, e o outro tira o apoio e faz videozinho, aí o cara olha e fala, bom, realmente
Se nem eles se levam a sério, né? Não vai ser eu que vou. Entendeu? Aí o que ele está dizendo? O que os caras estão fazendo? Eles não estão fazendo para ter um candidato para derrotar o Lula. Eles estão fazendo eles estão perdendo a única chance real que o Brasil teve, eu acho que nos últimos 100 anos, de alterar o sistema com uma força externa da maior potência mundial, apoiando o líder político, aceitando fazer um movimento de libertação do Brasil de fora para dentro. Né? E esses caras não estão traindo o Bolsonaro, eles são traidores do Brasil. Esses caras são traidores do Brasil, entendeu? É muito mais sério, entendeu? Todos esses caras são traidores do Brasil, porque eles estão fazendo de tudo para que a gente perca a única chance real de ter uma mudança do sistema, entendeu? E é por isso que o sistema está tão valente, porque ele olha e fala assim, porra, até a direita está comigo. A frase final é perfeita, né? É por isso que o sistema tá de boa. O sistema olha e fala, pô, até a direita tá comigo. Até a direita, cara. Até a direita tá todo mundo contra. Sabe? Tarcísio, Zema, Caiado, Jorginho Melo, Ratinho Júnior, que são os candidatos da direita que o Centrão a gente sabe que tá apoiando, sabe? Se a gente sequestrar Bolsonaro direitinho, destruir a vida de Eduardo Bolsonaro, enfia o Carlos e o Flávio na cadeia, certeza aí que eles vão, certeza que eles vão acabar sendo aí, vão pro segundo turno, e eles estão com a gente. Aí o sistema fica, né? Feliz da vida. O que é que vai acontecer? Não sei, mas eu acho que tudo isso daí já prova o seguinte, as ações do Eduardo fizeram muito efeito, surtiram muito efeito. Se não tivesse surtido esse defeito, será que Joesley Batista teria entrado numa visão para ir falar com o Maduro? Olha o nível da competição. Eduardo, pé rapado, fazendo vídeo com o celular na mão, usando a árvore como tripé, contra Joesley Batista, o homem do dinheiro infinito. Tu tá vendo o nível da competição, né? Com apoio de todo o sistema no Brasil. E Eduardo jogando contra, inclusive contra a direita. Olha o resultado que Eduardo entregou. Olha o esforço para tentar desfazer o que Eduardo fez. Rapaz, aí. Parabéns, Eduardo. Parabéns. Entrou para a história do país. Entrou para a história, cara. Tem meu profundo agradecimento, velho. Lembrarei para sempre disso. Alan dos Santos também comentou. Levou por outro caminho. Foi menos polido do que o Arthur, não porque usou de adjetivos ou palavrões, mas porque o Alan resolveu citar nomes. Alguns nomes, né? Ai. Esse Alan, viu? O Alan tá cada dia mais parecido comigo. Cuidado aí, viu, Alan? Pode estar dividindo demais a direita, viu? Daqui a pouco aí vai tirar essa barba, vai deixar só o bigode. Digo, não podia fazer isso, né? Está apoiando Bolsonaro. Agora, óbvio que um apocalipse pode cair sobre o Brasil, sim, e nós falamos isso aqui inúmeras vezes. Cuidado, não deixem de apoiar Bolsonaro. Cuidado, não deixem Bolsonaro nessa situação. E o que a gente falava aqui o tempo todo? Eu mencionei Novo, Tarcísio, mencionei outros nomes que o pessoal aqui arranca os cabelos quando a gente menciona, Nicolas, etc. O que eu falei? Ou vocês se preocupam com Bolsonaro ou tudo cai. Isso. Falamos ou não falamos isso aqui? Inúmeras vezes. Nós falamos isso aqui. Inúmeras vezes. Agora, óbvio, se o Maduro cai e a falta de apoio ao Bolsonaro fica nessa situação que está hoje, onde só o Polon foi numa manifestação em Brasília, onde os políticos se orgulham de dizer que não estão apoiando o Eduardo Bolsonaro, que dizem que os filhos atrapalham, que não estão 100% com o Eduardo Bolsonaro, enquanto o Eduardo Bolsonaro está tentando trazer a única solução que nós já falamos aqui inúmeras vezes, que é a única solução. Todo mundo que está apresentando soluções para vocês no Brasil, soluções eleitoreiras, solução de candidatura de presidência, solução de senadores, tudo já caiu. O Gilmar Mendes já fez cair a estratégia de senadores. O mundo real e a carta do Carvajal prova que candidatura à presidência também é algo absolutamente inviável. Quem é que disse desde o início que a única solução viria de fora? E aí vocês comparem com quem disse para vocês, aqui nos Estados Unidos, que nenhuma solução viria de fora. Desculpa, mas quem falou isso? Não tô arrumando que zumba, gente. Quem foi que falou para vocês que a solução não viria de fora? Foi o Nicolas. Podem ficar bravos comigo, não vai adiantar. Eu não tô aqui em questões de juízo de valor, eu tô aqui em juízo de fato. O Nicolas falou ou não falou isso? E aí, se a solução de fora cai, o pessoal se desespera ou fica feliz? Então, não briguem comigo, briguem com os fatos.
A única solução que nós temos hoje vem de fora. E vem de fora com um adendo. É extremamente necessário, que é redundante, né? Tudo que é necessário é extremamente necessário já por natureza, mas é extremamente necessário sair em defesa do Bolsonaro. Quem já defende o Bolsonaro já está saindo em defesa do Bolsonaro. Então, a necessidade, ela precisa virar uma realidade na cabeça do pessoal do Novo, do pessoal do MBL, na cabeça do Tarcísio, na cabeça do pessoal que está querendo virar candidato a presidente em 2026. Para eles, isso não é uma evidência. Para eles ainda não está claro que candidatura não vai solucionar. Para eles não está claro que aumentar o número de senadores vai solucionar. Porque se tivesse claro, eles não estariam brigando entre eles. Pois é. Se tivesse claro na cabeça desse pessoal, eles estariam falando só uma coisa: Bolsonaro livre. E não estariam dentro de casa. Estariam obstruindo votação, sessões. O Congresso estaria parado. Gente, o Congresso não parou depois que o Gilmar Mendes virou e falou assim: vão todos vocês tomar no cu. O Hugo Mota cancelou até a sessão da Câmara em protesto, mas protesto meio bobo, né? Então, eu tô de birra, então hoje não vai ter sessão na Câmara. Aí o Alcolumbre vai lá, faz um discurso inflamadinho, não dá nem pra dizer inflamado, mas inflamadinho, nada demais. Eu desafio Alan dos Santos, eu te desafio a citar 10 deputados federais que estão 100% fechados nessa pauta. Eu não tô falando de deputado de direita, não. Deputado de direita, vai ter deputado de direita, bolsonarista, que gosta do Jair, que não vai trair. Eu tô falando fechado. Tipo o Polon que tu falou, que tá na manifestação e tudo mais, que não tá achando que 2026 vai resolver, sabe? Só elegendo um presidente de centro-direita. Eu tô falando aquele fechado. Porque assim, ó, pensa no paraquedas, né? Paraquedas, quando você pula, tem um paraquedas reserva. Porque se o primeiro não abrir, irmão, é melhor abrir, né? Você vai ter que ter outro. Pular sem paraquedas é complicado. Eu quero ver aquele que tá fechado. Falar 10 desses 100 que se elegeram aí nas cortes de Bolsonaro. 10. E se Eduardo falou, a gente vai pular do avião, mas não tem paraquedas reserva. Se não abrir, lascou. Eu quero 10. Eu contei 5 ontem. O Polon era um deles. Eu coloco mais 4. 10. Aquele mesmo. Porque assim, fechado, 100%, Alan. Quero 10 nomes. Eu não quero aquele que a gente sabe que é de direita, que apoia as pautas, valores em princípios. Eu quero que aquele deu a cara a tapa, falou, explicou para as pessoas o que tá acontecendo, comprou a treta, levou para frente. O Polon, inclusive, falando aí de fechar o Congresso, o Polon tá sendo aí, né, processado administrativamente lá, né, para ver se vai ser punido ou não, ficar 6 meses meio que aí com mandato suspenso, porque não queria levantar da cadeira do Hugo Mota. E essa provocação eu fiz para vocês porque eu conversei com vários parlamentares nos últimos dias, desses 5, basicamente, mas não foi só desses 5. Eu conversei com muita gente que hoje está como deputado estadual, que o cara vive muito a realidade dos seus estados, no plural. Eu falei isso na live de ontem. E a galera concordou. O meu ponto para ele foi o seguinte, ó. Vocês estão aí tão desesperados com a minha coisa acontecendo, vocês tinham que estar preocupados em, de verdade, de uma vez por todas, acabar com essa farsa de união da direita. Cara, manter o grupo de vocês organizado e unido, sabe? Não precisa se tornar inimigo do Novo, inimigo de muita gente, mas deixar claro quem são vocês e quem são os outros grupos. Porque se hoje esse grupo de vocês realmente preocupado com o Bolsonaro, que realmente dá cara a tapa, ó, skin the game, né? Bota na reta. Se esse grupo na eleição de 26 sair de eleger 10, dobrou o número. Porque eu dou 5, que realmente deram a cara a tapa, compraram a treta, se jogaram pra frente. Talvez 6, me veio um aqui na cabeça agora. Que acho que tá no PL. Rapaz, fica até quieto. Fala aí. Eu não sabia disso aqui não, velho. Não é que eu não lembrava não, Cauã. Eu nem sabia. Se eu tivesse lembrado disso daqui, eu tinha aloprado mês passado, aí no caso da Emília. Olha o que a Campagnolo, junto com a tropinha intergaláctica, aprontou ao longo do último mês para desgastar a família Bolsonaro. Atacaram Carlos de todas as maneiras possíveis e inimagináveis para ajudar a eleger o Esperidião Amin. Onde é que estava o Esperidião Amin? Com a Tereza Cristina e o astronauta, junto com a turminha que estava enfiando dinheiro no lobby do Partido Democrata, né? Contra as tarifas.
Eu coloco a Júlia Zanota no 5, que compraram a treta do Eduardo. E aí, gente, lembrando agora que passou o caso da boneca de pano, da Emília, como as pessoas se posicionaram, como alguns deputados se posicionaram, deputados com muito engajamento. Não vou citar nomes, não. Deixa aí pro Alan dividir a direita. Bicho. Irmão. O bicho pega. E enquanto todo mundo segue jogando pedra nele, o Dudu não para. Tá em Israel. Foi lá. Que é um dos encontros que ele teve com o Netanyahu. Foi fazer o quê, rapaz? Buscar pro Brasil. O deputado federal Eduardo Bolsonaro continua trabalhando pelo Brasil e criando pontes no cenário internacional. Parabéns, Eduardo. Temos orgulho do seu trabalho e empenho na defesa da liberdade do nosso país. Se continuar assim, velho, um dia vai chegar perto de seu pai, viu? Tá longe ainda, calma. Mas tá no caminho certo. Aqui outro evento, ó. Aliados dos cristãos, né? Acho que Christian Allies, acho que seria mais ou menos isso. Foi um prazer e uma honra encontrar-me com o presidente do Knesset, Amir Ohana, e com o deputado Eduardo Bolsonaro, um líder impressionante. Aguardamos com expectativa um relacionamento mais profundo e melhor entre Israel e o Brasil. E marcou os 3. E tá lá o Eduardo, irmão. Trabalha. Sobrenome Trabalho. Rodando o mundo. Parabéns, Eduardo. Parabéns. Vai alguém vai falar alguma coisa? Vai falar nada, né? Vamos falar que é turismo. É turismo. É turismo do Eduardo. E aí, gente, nesse mundo de caos, ontem eu vi esse vídeo, que ele é meio longo, mas tem que ver esse vídeo. Até o final dele, quando você acha que já vi tudo, aí a tia surpreende de novo. Eu normalmente escuto os vídeos que a Tsuki posta, mas a Tsuki colocou algo ali que me quebrou. Ela falou assim, 11 minutos de aquecer o tum-tum. Eu falei, nossa, 11 minutos, velho. É mesmo. Aí eu ia pular esse vídeo, né? No primeiro momento eu ia pular. Só que aí, eu comecei a ler os comentários. Aí, o primeiro comentário que apareceu era desse cara aqui, Yuri Oliveira. O que surpreende é o fato dessa senhora tão humilde ter o domínio de alguns fatos que ocorreram no Brasil ao ponto de contra-argumentar. O maior legado do Jair foi politizar o povo. Eu falei, pai, me quebrou, velho. Vou ter que assistir esse vídeo. Esse comentário me quebrou no meio. É tudo que eu defendo. Inclusive, eu consigo pontuar isso para mim de forma clara. O maior legado de Bolsonaro foi fazer as pessoas se interessarem por política. Aí eu botei aqui, eu tenho o botão errado. Vou botar assim, ó. Pronto. Falei, não, velho. Temos que ver isso daqui. Essa aqui dá até pra gente ouvir um pouquinho mais acelerado. Que tem coisa boa pra gente falar depois. Não, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Vamos ouvir, velho. Sério, esse daqui não é um vídeo que lava a alma. Esse vídeo não lava a alma. Não é por isso que esse vídeo é tão bom. O Yuri descreveu bem. Uma senhora politizada. Vencemos. Infelizmente o Brasil não tá igual a senhorinha aqui. Não sei o nome, mas minha tia ama a senhora, viu? A senhora conquistou meu coração. Vamos aqui ouvir. Quero fazer o vídeo sobre o nosso presidente Bolsonaro. Tá estourado aqui o áudio. Tem que botar aqui assim, ó. Peraí, aí. E quero dizer porque é que o nosso presidente Bolsonaro está preso. Por que Bolsonaro está preso? Acusaram ele de importunar baleia. Acusaram ele de tocar fogo na mata da Amazônia. Acusaram ele de colocar óleo nas praias, principalmente as praias do Nordeste. Acusaram ele de... Essa parada do óleo foi lá atrás. Isso aqui realmente aconteceu. Durante o governo Bolsonaro. Quem sabe podia ser essa história, inclusive, para resgatar. Eu não lembrava disso. Ela falou, eu lembrei do que eu falei, nossa, foi mesmo, teve o caso lá do óleo, o que aconteceu. Várias coisas. Tudo quanto era de coisa ruim, acusaram o Bolsonaro de fazer. Aqui, eu tenho um vizinho aqui que desde 22 que não fala comigo porque eu defendia o nosso presidente Bolsonaro. Enquanto ele atacava, eu defendia, porque eu sabia que era tudo calúnia e difamação. Agora, um erro que o nosso presidente fez foi ter botado essa cambada todinha na justiça. Porque se ele tivesse colocado esse povo na justiça, que acusava ele de tocar fogo na mata da Amazônia, acusaram ele de tudo, de matar 700 pessoas de Covid. Feito um dia, eu cheguei conversando com uma vizinha, um dia que meu presidente fez uma cirurgia, não sei se foi a terceira ou a segunda, que ele estava bem mal. Foi para São Paulo fazer uma cirurgia, encontrei uma vizinha, eu disse a ela, ele está bem mal, é o presidente Bolsonaro, ele está fazendo uma cirurgia, e os médicos disseram que dificilmente ele escapa dessa. Ela disse, bem feito para ele. Ele não matou o povo tudinho de Covid, então agora ele morre também. Já que ele matou o povo, ele morre. Ele não matou o povo de Covid, não, porque você não tem prova, velho. Morreu gente
Mas, gente, no mundo inteiro, não só foi aqui no Brasil, não. Vários lugares morreram gente de Covid, e nem por causa disso eles estão acusando os presidentes de Covid. Por que tem que acusar o nosso presidente Bolsonaro? Por quê? Aí ela disse, não, mas foi ele que matou o povo tudinho. Esse povo que morreu de Covid foi ele. Eu digo, onde foi que você viu? Eu vi na Globo. Eu digo, tá certo. Se continue se informando pela Globo, tá? Continue se informando pela Globo. Ô, minha tia. Ave Maria, velho. Já me conquistou, viu? Já me conquistou. E ela fala aqui, ó, sem parar. Aqui, ó. Olho no olho. Só com o celular na mão. Calma que ela só tá começando. Você não sabe onde é que essa mulher vai parar. Aí quando, naquela época que o navio saiu, e depois descobriram que era um navio de Maduro, veio da Venezuela, eu acho que tem muita gente que tá bem lembradinho, que o navio que estava despejando óleo no mar era da Venezuela. Pois aqui onde eu moro, que eu sou cercada de petista por tudo quanto é canto, de esquerdista, né? Todo canto aqui onde eu moro é esquerdista. A maioria, eu sou um grão de areia aqui no fundo do mar. Não no oceano de areia, eu sou um grão. Na praia, né? Porque não existe grão de areia no mar. Mas se for um grão de areia no fundo do mar, eu sou. Porque um grão de areia no deserto, eu posso me considerar aqui uma pessoa que está do lado do nosso presidente Bolsonaro, não é de hoje não, há muito tempo. Então ele foi preso porque, primeiro, empenharam a cabeça do povo, a força, que Bolsonaro tocou fogo na mata da Amazônia, botou óleo no mar para matar os peixinhos todinho, para depois ele cortar peixe de lá de fora, para cá, para encher os bolsos de dinheiro. Minha gente, o que o povo aqui falava contra Bolsonaro, não tá, não sei não, viu? Eu não sei como era que tanta gente se prestava para essa maldade, para fazer uma maldade tão grande pro homem. Ela aqui já tá colocando uma coisa importante, gente, na mesa. A gente que ficou discutindo nos últimos dias aí a questão lá do Ceará, Nordeste. Essa senhora é de Recife. Ela vai falar isso aí no vídeo. Pernambuco. A realidade do Nordeste é bem complicada. Aí você pega o turma na rede social, descolado da realidade. Quem vive na realidade é ela. Ela tá na realidade. A galera que fica aí gritando melhor perder de pé do que ganhar de 4, não tá na realidade. Ela tá rodeada de petista. E você vê que, pelo perfil, pelo jeito de falar, que não tá acelerado, você vê que é uma pessoa que respira. Pô, meu vizinho tá sem falar comigo desde 2022. E aqui é de uma geração que sabe respeitar o outro, sabe ter convivência, conhece os vizinhos, com certeza deve ter ajudado muito esse vizinho. Como o povo brasileiro, essa galera das antigas, ajudava todo mundo. Você vê como ela vem colocando. E ela vai explicando. Mas vamos continuar. E ele dizia, Bolsonaro tocou fogo na mata da Amazônia. Bolsonaro despejou, dizia, mas minha gente, não foi ele que botou fogo na mata da Amazônia, não. Todo ano, quando bate época de seca, tem esse negócio de mata da Amazônia que tá pegando fogo. Não, foi Bolsonaro que matou, que eu vi, não sei. Vi na Globo. Então, aqui, forma pela Globo. A maioria aqui só assiste a Globo. Só assiste a Globo, né? Mas eu digo, se ele tivesse colocado dinheiro na cueca, se ele tivesse participado de mensalão, petrolão, se ele tivesse participado desse roubo do Banco Master, que o dono já tá solto, já soltaram o dono, 300 bilhões de reais foram desviados do dedo do pagador de imposto. E o homem já está solto. Enquanto prenderam Bolsonaro, porque dizendo que Bolsonaro tinha dado um golpe que nunca existiu, porque se Bolsonaro tivesse dado um golpe, Lula não era presidente. E se Lula é presidente, porque Bolsonaro não deu golpe nenhum. E tá aí. Aí fica todo mundo dizendo, eu defendo meu presidente. Olha, gente, eu defendo. Até do Banco Master, a tia já tá por dentro. Eu defendo, eu tenho gente... Eu me lembro que quando eu fazia física lá no grupo do idoso, eles invadiam, lá no grupo, tem um grupo de zap, e eles invadiam o grupo de zap, botando que Bolsonaro tinha imitado o povo morrendo de Covid, e falava que Bolsonaro dizia que o povo podia morrer, que ele não era coveiro, e que não sei o quê. Aparecia gente no grupo de zap, gente que eu nunca tinha visto na minha vida, para colocar vídeo de detonando Bolsonaro. Eu dizia, meu Deus, e Alexandre de Moraes fala que existe o gabinete do ódio, e porque o povo do PT inventa essas mentirarias todinha e ninguém faz nada, ninguém. E eu dizia, gente, vocês estão empreendendo pela cabeça, pelo pensamento, ninguém está fazendo isso não, esquece isso, não é verdade, o nosso presidente é uma pessoa boa. Oxe, brigava comigo, já faltava me bater. E eu cheguei um dia, o homem chegou, outra defesa do filho de Bolsonaro, viu? Eu estava numa parada de ônibus, esperando o ônibus, e o homem falando mal de Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro ia ser preso. Eu disse, ele não vai ser preso, não. Ele vai ser preso porque ele roubou o Brasil todinho para entregar Lula. Eu digo, mentira sua, quem roubou o Brasil todinho foi Lula, meu senhor. Não foi o nosso presidente Bolsonaro. Aí assim, eu digo, isso, o homem foi preso, porque ele foi muito honesto. Se ele tivesse feito igualzinho o homem do Banco Master, ele tá solto. Se ele fosse amigo de banqueiro, ele tá solto. Se ele estivesse usando os dinheiros dele na cueca também, ninguém tinha levado ele preso. Ele foi preso porque ele foi honesto. E agora, pode ir preparando, que todo mundo que quiser se candidatar, usando o nome do Bolsonaro, eles vão perseguir. Todo mundo que quiser se candidatar com o nome do Bolsonaro, eles vão perseguir. Mas olha que interessante. Eu já falei várias vezes ao longo da história desse canal que esse papo de
Nando Moura adorava falar: eu elegi Bolsonaro, sou o maior canal conservador do Brasil. Eu falo, gente, eu entendo o tamanho da minha insignificância. Não é que eu seja insignificante. Bicho, eu sou muito grato pelo apoio de vocês. De verdade, eu tenho muito engajamento. Mas, gente, eu tenho noção da realidade. Falar, às vezes, para 100 mil pessoas, que seja 200 mil pessoas. Gente, o que é isso comparado à realidade do Brasil? Bolsonaro teve 60 milhões de votos de pessoas que não acompanham o YouTube. Bolsonaro só tem 30 milhões, acho que no Instagram, que é a maior rede social dele, 30 milhões. Ele teve 60 milhões de votos. Onde é que estão esses outros 30 milhões? Tá no ponto de ônibus. Tá no grupo lá da física dos idosos. Foi assim que Bolsonaro teve 60 milhões. Essa daqui, mas no mínimo aí trouxe 20 votos para Bolsonaro. Canal no YouTube fala para convertido. Quem converte é essa aqui, ó. Essa é a máquina. Essa é a máquina de conversão de voto. É isso aqui, ó. É no ponto de ônibus. É no grupo dos idosos. É com o vizinho. É com a família. É isso daqui, ó. Eu tenho certeza que isso aqui, vocês se enxergam nisso. Todos nós somos isso daqui. Porque eu converso com meus amigos que não são interessados com a política. Vocês também. É isso daqui, ó. Foi assim que Bolsonaro teve 60 milhões de votos. Não foi canal de YouTube. Canal de YouTube é importante. Por quê? Porque traz informação, você ajuda as pessoas a se informarem, porque você vive de informar as pessoas. É basicamente isso. Então você tem mais tempo para estudar, e você deveria estudar, para as pessoas boas e que trabalham mesmo, que vira voto, como a tia, para você facilitar o trabalho dela. Facilite o trabalho dela. Essa é a função do comunicador. Essa é a função do jornalista. Mas o ponto central é aqui, ó. Essa é a máquina. Vocês estavam lá no grupo de WhatsApp? Ela estava. Combatendo todo mundo. Ninguém tava nem aí. E o idoso vota. Ela tava lá. Vocês estavam lá no ponto de ônibus? Ela tava. Até aqui, bicho. Assim, você olha pra exemplo e fala, cara, vencemos. Você acha que essa senhora vai voltar a ser petista? Ela vai voltar àquele estágio que ela não sabia de nada, que ela achava que político era tudo igual? Tu acha isso? Tu acha isso? Esse é o maior legado de Bolsonaro. Impossível de ser destruído. Até o início aqui, né? Duvido que o Ivanildo vá ver o vídeo. É o fim do Brasil. O Brasil não acabar não, irmão. Pessoas como essa daqui vão manter o Brasil vivo pra sempre. Já não tem mais como voltar pra trás. A questão é quando. A questão é só o quando. Uma vez que você acorda, você não volta a dormir. Não volta a dormir. Ela é um arquétipo. É o exemplo de várias pessoas. É um exemplo de vocês. É a força do cidadão comum. Não tem o poder da caneta, não tem nada, mas tá aí acordando corações. Bicho. E calma que ainda melhora. A véia agora vai começar a botar o dedo na ferida. Se segura. Eles só não vão perseguir Tarcísio se ele for com Michele. Você pode ver. Dá uma olhadinha e pensa direitinho. Perseguiram o presidente Bolsonaro, perseguiram os filhos, perseguiram todo mundo e não fizeram nada com a Michele, porque eles estão guardando a Michele como um troféu de ouro, que é para ela se candidatar junto com o Tarcísio e ganhar os votos que o nosso presidente conseguiu. Meu Deus do céu. Se ainda tá com Tarcísio. Tá, né? Conseguiu os votos que o nosso presidente conseguiu. Já se ligou, né? Do plano Tarcísio. Rapaz, já botou o dedo na ferida. Eu não digo nem se até o sangue dele, né? Que foi destruído por aquela facada de Adele. E todo dia eu me pergunto, quem mandou matar Bolsonaro? Quem mandou matar Bolsonaro? E, enquanto isso, eu estava escutando uma postagem de Carlos, né? Carlos estava dizendo que Carlos estava falando que faz 3 dias que ele não sabe uma notícia do Bolsonaro. Aí, eu vou falar coisa que eu acho que muita gente não vai gostar de mim por causa disso. Se é Dona Michele que está fazendo a comida do Bolsonaro e está para mandar lá para a Polícia Federal, lá onde ele está, né? Porque a turma falaram que ela viajou desde quinta-feira, lá para São Luís do Maranhão, onde ela se apresentou ontem lá em Imperatriz, e hoje parece que ela já está lá no Ceará. E eu fico me perguntando, meu Deus do céu, quem está fazendo a comida do nosso presidente Bolsonaro? Quando eu acho que o certo mesmo, era para ter deixado essa comida dele para cuidar do Fraulo, porque o Fraulo mora em Brasília. A esposa do Fraulo podia fazer essa comida enquanto essa mulher estivesse fora. E quando essa mulher está fora, quem é que faz a comida desse homem? E eu defendo esse homem, defendo, não quero nem saber. Pode me chamar de petista, pode me chamar do que quiser, que eu estou defendendo Bolsonaro. Tem um monte de gente por aqui que não fala comigo. Eu discutia com muita gente. E a mulher, quando dizia que Bolsonaro estava tacando fogo na mata da Amazônia, eu dizia, ele está lá em Brasília, mulher. Como é que ele está tacando fogo? Ele manda os capangas dele queimar. Eu digo, mas por que ele ia mandar queimar? Porque ele é mau. Eu não tenho argumento. O argumento era esse, porque ele é mau. Ele não gosta do Brasil. Porque ele chegou aqui para destruir tudo. E agora, do nada, apareceu um rapaz aí que eu já vi dizer que aquilo é inteligência artificial.
dizendo que o nosso presidente está bem soltinho, leve livre e solto lá nos Estados Unidos, porque ele é um dos seres que veio para salvar a Terra. E pior que eu vi isso até aqui no Jornal do Comércio. Eu estava lendo o site do Jornal do Comércio daqui de Pernambuco, do Recife, né? E ele dizendo que tem um influenciador do Bolsonaro que disse que Bolsonaro está livre lá nos Estados Unidos e que esse homem que está aí não é Bolsonaro, é um robô. Ou não, clone. Fizeram um clone dele, deixaram ele aí para Alexandre de Moraes prender e ele está muito bem seguro nos Estados Unidos. Eu digo, minha gente, enquanto vocês falam isso, enquanto vocês estão espalhando coisa esquisita desse tipo, é que o homem vai sofrer, porque, como eu disse, eu participava de um grupo de zap, lá onde eu fazia física para idoso, entrava gente de todos os tipos, minha gente, mas de todo tipo, no grupo de zap, somente despejando mentira sobre o nosso presidente, para difamar ele, para difamar a família dele, para difamar os filhos dele e a família toda dele. E eu nunca vi Alexandre de Moraes dizer, tem um gabinete do ódio que está atacando o Bolsonaro. O gabinete do ódio vai para atacar o povo do PT. Então é orar e vigiar. É hora de vigiar, minha tia. Comentei tanto desses vídeos fake de inteligência artificial. Até isso a tia tá ligada. Esse vídeo aí, vai fake. Não tá, vocês não estão vendo que isso daí é maluquice, que Bolsonaro é um clone, que tá salvo fora do Brasil. Vocês não estão vendo. Esse é o caminho, gente. É a politização das pessoas. Essa tia aí nunca mais volta a dormir. Rapaz, essa daí... Tá, eu duvido aí baixar a cabeça. O Dom Pedro III pode tentar fazer o que for. O espírito dessa daí, irmão, é inquebrável. Essa daí eu aposto aí que já deve ter criado aí os 5 netos dela, mais os netos aí da vizinhança. Que ela já sabe o nome dos meninos tudo por nome, das manias do que tá fazendo errado. Tá louco. Tu consegue imaginar? Olha só, gente. Há 10 anos atrás, talvez essa senhora sequer tinha um telefone. Há 10 anos atrás, gente, talvez metade não. Acho que nenhum dos canais que existem hoje existia. Eu não sei se o terceiro existia há 10 anos atrás. Não sei se já existia. Não tinha. A tecnologia já avançou a um ponto que hoje a gente já tem telefone. Eu vi a postagem do Carlos. Tá ligada? Ela viu a postagem do Carlos. Ó, tá de olho na rede social. Fui no site do Jornal do Comércio pra eu ler a notícia. Pera, deixa eu ler, deixa eu me informar. Olha como as coisas mudaram, gente, em 10 anos. Tá caótico, tá? É porque às vezes a gente só olha, né, pros problemas. Ah, o que o Gilmar Mendes fez, o que Moraes fez, beleza. Mas, bicho, tem muita coisa que tá avançando também, viu? Aí me diz, essa senhora chegou nesse ponto por quê? Por causa de Bolsonaro, né? Porque não sei o que acontece com aquela miséria do Bolsonaro, que todo mundo gosta do cara, ele é simpático e a gente quer acompanhar as maldades que fazem com ele e a gente começa a entender o que é o Brasil a partir das maldades que fazem com ele. Então o sacrifício de Bolsonaro valeu, não foi? A loucura de Bolsonaro de voltar pro Brasil ser preso, parece que valeu de alguma coisa, né? Realmente, assim, o cara entregou a própria vida, né? Se matou, foi pro suicídio. É pra isso aí, né? Pronto. Obrigado, Jair. De verdade. Obrigado. Tentarei me esforçar. Pra minha parte, eu falo, ó, Jair, o teu sacrifício aí, no que depender de mim, não foi em vão, viu? Vou tentar, Jair, honrar o teu sacrifício. Tu entregou tua vida, capitão. Beleza. Não queria que isso acontecesse, mas tô entendendo. Você fez pela causa. É isso aí. Vou tentar lembrar pelos últimos dias de minha vida. Não vou deixar que apague isso, capitão. Obrigado, Jair. Eu não teria tido esse desprendimento que tu teve. Talvez tu seja louco também, né? Porque fazer isso pelo Brasil, às vezes, aí... o cara é louco da cabeça. Aí o Cauã até colocou, né? Um tweet do Olavo. Cada vez gosto mais do Bolsonaro e mais temo pelo que os falsos amigos podem fazer contra ele. Envelheceu bem, mas não é isso que eu queria falar, não. Mas isso aqui já é o gancho pro próximo tema. Eles o visitam, fazem tweets e vídeos em apoio a Bolsonaro, mas por trás tentam de todas as formas sabotá-lo. Estão buscando emplacar seu projeto de poder pessoal em detrimento de Bolsonaro e de seus filhos. E quem buscar abrir minimamente os olhos é acusado de dividir a direita. A tia ali mesmo já tá dividindo a direita, viu? A tia já tá dividindo a direita. Aí vamos lá. Estou eu passando pelo Twitter e eu já vou mostrar o texto na íntegra. Cara, eu falei, que texto maravilhoso, velho, que o Cauã postou. Cortou aqui uns trechos, eu vou olhar o texto na íntegra. Ainda há hegemonia. O Brasil mudou um pouco já, viu? Não é mais essa hegemonia que era no passado. Hoje já existe algumas vozes dissidentes. 3 de julho de 2008.
e depois a gente vai ver algumas notícias que corroboram com esse texto. O vídeo vai ficar mais uns 15, 20 minutos aí, me perdoem. É sexta-feira, tô animado. Um dos princípios fundamentais do marxismo é a união indissolúvel do conhecimento e da ação revolucionária. Veja só. Marxismo, a turma da esquerda, ó. A turma lá não só tá no campo das ideias, é ideia mais ação. É princípio fundamental. Ideia com ação. Ideia com ação. Tem que agir. Mas não é agir igual maluco, é agir com base nas ideias. Quaisquer que sejam os erros da teoria, eles acabam sendo neutralizados na prática. Cara, você tem a ideia, vai lá, sabe, na construção, tira no reboco. Vai tirando no reboco. E, pela constante revisão da estratégia, à luz da experiência adquirida pelo intelectual coletivo, que é o partido. Você vai fazendo as coisas, você vai vendo que está dando errado, você faz a crítica, né? A tese, antítese, que seria o contraponto, né? Você avalia e depois reformata tudo na síntese. Eu lá falava muito dessa questão. Enfim, na sua luta pela conquista do poder absoluto e pela destruição final do adversário. A intensidade do esforço intelectual coletivo, organizado e voltado a objetivos mensuráveis, ou seja, a turma da esquerda, eles trabalham, eles pensam, eles produzem, criam teses, e eles se organizam, isso sempre voltado a objetivos que são mensuráveis, que você vai conseguir chegar lá. A esquerda sempre tem um plano de ação, 5, 10, 20, 30 anos. O de 30 anos, normalmente é o plano que mais vai mudando, né, ao longo do processo. Porque, na verdade, talvez não, né? Talvez seja o plano mais demorado, porque você tem tempo. E o de médio prazo, você tenta fazer uma coisa agora, não deu tão certo, você vai mudando algumas coisinhas aqui, mas você tá ali. Você vai colocando sempre pontos mensuráveis. Não é aquela galera da direita que quer algumas coisas que são irreais e criam expectativas inalcançáveis. Enfim, esse tipo de ação dá aos partidos de esquerda uma capacidade de ação concentrada, orgânica. Se você tem um plano, fica muito mais fácil de agir. Qual o plano que a direita tem? Que seus adversários no campo liberal e conservador nem de longe conseguem emular e, no mais das vezes, nem mesmo conceber. Até hoje não existe nenhum plano. Na verdade, a simples necessidade de adestrar os intelectuais. Intelectual é animal de estimação para ser adestrado? Não, não é isso que ela está falando. Mas se você lida com o intelectual, pensa numa galerinha afetada, o ego lá em cima. E normalmente o intelectual, ele tá tão distante da realidade, tá discutindo o sexo dos anjos. Então adestrar e falar, ô irmão, vem cá, deixa eu te trazer para a realidade. Estuda, mas o dia a dia da política é um pouco diferente, sabe? Boots on the ground, né? O pé no chão, na lama, é um pouquinho diferente. Vem um pouquinho para cá. Então você faz esse processo junto ao intelectual e organizá-los para uma ação cultural entregada, né? Então vamos organizar uma coisa real, sabe? Depois tu discute o sexo dos anjos. É algo que jamais passou pelas cabeças dos nossos direitistas. Exatamente. Eu já tentei conversar com alguns, chamar para perto, sempre tem dificuldade, meu Deus do céu. Sempre é difícil, sempre eles nunca têm tempo. Mas sigamos na tentativa. No máximo, o que concebem é uma pura disputa de ideias, como se, uma vez demonstrada em teoria, a superioridade intrínseca da livre empresa, a militância socialista se dissolvesse por si só, cabisbaixa e arrependida, desistindo para sempre de suas ambições revolucionárias. Venceu o debate e agora acabou. Derrotei a esquerda, no dia seguinte tá lá a esquerda tocando terror. Vencer debate não significa nada. E a turma não entende isso e fica indo para debate atrás de debate. Virou moda agora debate no Brasil. No último ano, nunca vi tanto debate na vida. Nem de longe, né, a direita suspeita que, na voragem da ação política, as ideias podem vir a representar um papel bem diverso ou até inverso daquilo que parece anunciar pelo seu mero conteúdo. O intelectual coletivo, consciente dessa diferença, bem como do fato de que os direitistas em geral a ignoram, diverte-se sadicamente no jogo de gato e rato, fazendo as ideias mais ortodoxamente direitistas trabalharem pela glória e triunfo do esquerdismo. O cara pega a tua pauta e o cara consegue direcionar a tua pauta de modo que ela realmente pareça até da direita e englobe, não sei, um espantalho diferente que no marketing venda como se fosse algo ruim e tu vence na lógica, mas tu perde junto ao povo. Basicamente isso. Um exemplo. A aposta unilateral dos liberais no enxugamento do Estado, é só isso que eles estão falando, tudo tem que reduzir o tamanho do Estado.
assim que vai salvar o mundo, né? Inspirada em considerações econômicas e morais perfeitamente verazes e justas em si mesmas, quando você analisa isso por isso, vamos botar o seguinte, né? Se você pegar algumas ideias, inclusive dos liberais, enxugar o Estado, no mundo perfeito, e o que é o mundo perfeito? No mundo de pessoas cheio de virtude, só de pessoas boas, interessadas, ninguém faz nada de errado, ninguém atravessa fora da faixa, né, no trânsito, todo mundo para no sinal vermelho, ninguém acelera no sinal amarelo. Para mim, sinal amarelo é acelera, né? Para mim é assim. Então eu já não entro desse tópico. E os tio do Zap aí já se viu, né? Os tio do churrasco aí eu tô ligado, sinal amarelo é acelere. Mas enfim, então, essa galera parte do pressuposto que todo mundo é bom. E aí, pensa de uma forma, né, que você amputa toda a conexão com a estratégia política e cultural. E isso daí só tem servido para transferir as prerrogativas do Estado para as ONGs esquerdistas, quando não para organismos internacionais perfeitamente afinados com o esquerdismo. Vamos trazer uma solução prática. Você pensa o seguinte, não, olha só, vamos pegar o processo de privatização, porque é enxugamento de Estado. Vamos vender a empresa, porque o mundo privado, ele é mais virtuoso, ele é mais eficaz, ele vai, sei lá, produzir mais com menos e tudo mais, e pipipi, ppp. Só que você fazer essa análise amputado da conexão com a política, a cultura, com o mundo real, o que é que você não leva em consideração? Se você vender uma estatal hoje, a depender do tamanho dela, talvez todas, quem é que tem dinheiro para comprar? Será que você vai estar vendendo para esse mundo ideológico perfeito dos virtuosos, dos homens de bom coração que vão comprar para servir bem a sociedade? Ou será que você vai vender para os irmãos Batista da JBS? Porque foi isso que aconteceu na Eletrobras. Então, essa galera, eles são tão presos no que está no livro, nesse mundo perfeito, que eles estão desconectados da realidade. Aí qual é o resultado disso? Você entregar o poder para a esquerda, para organismos internacionais, que vai ser usado contra você mesmo. Então, reflete, pensa. A Olavo seguia. A ideia abstrata de lei e ordem, inteiramente correta, mas letal quando desligada do respectivo quadro cultural estratégico. Lei e ordem é importante, mas quando você avança com alguns tipos de leis, você acaba por empoderar o Dom Pedro III. E aí? Então, tem que conhecer o quadro, né? Levou muitos liberais a colaborar servilmente na derrubada do Collor, a entronizar, portanto, a esquerda como detentora das virtudes morais por antonomasia e dar-lhe por essa via os meios de levar a corrupção a alturas que o ex-presidente não poderia nem mesmo imaginar. Não houve então só intelectual esquerdista que, vendo o decano liberal Roberto Campos sair do hospital em cadeira de rodas para ir votar contra Collor, não se lembrasse com enorme satisfação da máxima de Lênin que recomenda fazer o adversário lutar contra si próprio. E não houve um só deles que não enxergasse, no sepultamento político do ex-presidente, o prenúncio da iminente ascensão petista. E realmente, né, o PT ascendeu depois. Já assinalei também nesses artigos a facilidade com que, em prol da liberdade de mercado, liberais e conservadores admitem negociar ou ceder de graça os princípios morais e culturais que geraram essa liberdade e sem os quais ela não subsiste senão como etapa de transição para o socialismo. A galera que implementou o socialismo, uma tirania, uma ditadura, nosso companheiro Batista, a turma do Dedé, eles precisam de dinheiro para fazer isso. Aí você está tão preocupado com o livre mercado que você cede uma galinha dos ovos de ouro para essa turma, que eles vão pegar o dinheiro que eles ganham e reinvestir para fortalecer o PT e o socialismo. Estou dando o mesmo exemplo, porque fica fácil de entender. Olavo falou isso em 2008. 2008. A direita deixa-se conduzir, né? A direita acaba aí perdida no meio do campo, sem saber o que fazer, igual barata tonta, porque não tem nenhuma visão ou plano de conjunto. Não tem um plano, um projeto, né? Um plano de país, um plano de nação. Apenas o apego a pontos de detalhe, as pautas. A direita não tem o projeto, tem pautas, os valores. Que valor? Não sabe nem falar, né? A família, um negocinho de família, né? Família. Que de um modo ou de outro sempre podem ser manejados para encaixar-se na estratégia da esquerda. Beleza, irmão, defende aí tua pauta. E a esquerda avança. Para que tivesse essa visão, um plano, a direita precisaria ter formado uma genuína militância intelectual habilitada a que, no mínimo, acompanhar
as discussões internas da esquerda e a prever o curso das manobras estratégicas que ali se preparam. Quantas vezes eu não lembro de eu trazer alguma coisa que a esquerda estava comentando? Aí, porque eu quero saber o que o PT está falando. E o PCO, né? E você apoia o Hamas? Eu falo, rapaz, você não quer nem ouvir o que a esquerda está discutindo. Sabe? A direita segue indo para debate achando que Elias Jabbour vai defender o comunismo. A pauta central que o Elias Jabbour vai para o debate debater é reindustrialização do Brasil. E ele vai apontando os caminhos que ele acredita. Aí a turma vai falar de Karl Marx e o cara vai falar de reindustrialização. A arrogância da direita tá matando ela. Quantas pessoas param para pelo menos entender, bicho, o que os caras estão discutindo? O Olavo recomendava, leu o livro da esquerda. Ele leu. E a direita atualmente faz o quê? Joga pedra em quem tenta fomentar um debate minimamente mais complexo, né? Nesse ponto aqui eu fiquei feliz. Falei, eu não vi isso daqui, Olavo, mas acho que eu segui o conselho que tu deu, viu? Não sou um intelectual nem nada, mas nesse ponto aí eu tento entender o que as outras bolhas estão comentando. Mas como esperar que os intelectuais da direita enxerguem o futuro se não querem nem mesmo olhar para o passado e o presente? Aí agora eu me entendi um pouquinho, viu? Parece até o meu lema, né? Hoje é um daqueles dias onde fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente e, quem sabe, nos prepararmos melhor para o futuro. Ela não é importante. Tem um menino lá no canal Secundário Direto, ele vem lá. Eu acho que ele fala até de perturbação. Eu falo, cara, a direita tem que conhecer a própria história, pra minha história da perseguição. Ele, você quer formar agora um monte de historiador? Eu falei, não, bicho, pelo menos os deputados, agora tem a história da perseguição da direita, como é a nossa maior briga. A gente tinha que ter na ponta da língua. Participei de muitos fóruns da Liberdade em Porto Alegre, a maior concentração de inteligências liberais e conservadoras que já se viu no Brasil, e jamais ouvi ali uma única palavra sobre o Foro de São Paulo, exceto sair da minha própria boca. Enquanto os liberais e conservadores discutiam em abstrato, né, o sistema econômico, a estrutura do Estado, né, se não, porque o Estado é vilão. Cara, volta para a realidade, tio. A esquerda construía, diante de seus olhos cegos, a maior e mais poderosa organização política, político-militar, na verdade, que já existiu no continente. E cada vez que eu falo em criar uma intelectualidade, eles me olham como se eu fosse um professor de abstratices, a quem se pode ouvir com referência polida, mas jamais levar a sério no campo da prática, que eles consideram o seu terreno próprio, como se fosse muito prático teimar no erro e perder para sempre. Aí, isso abre várias discussões. E agora esse texto vai ficar até mais fácil. Uns 3, 4 dias atrás eu trouxe para vocês uma entrevista do José Dirceu no Estadão, para Vera Rosa. A jornalista que usa o termo gabinete do olho pela primeira vez na história. E o que é que o Dirceu fala? Que hoje a direita meio que se vê refém de Bolsonaro. Porque o establishment do agro e do setor financeiro não quer Bolsonaro. Dirceu usa esse termo, o establishment do agro. O establishment do financeiro. O que é que eu falo? Gente, o agronegócio não é uma coisa só. Tem o produtor rural, normalmente ali, produção, sei lá, menorzinha, o cara tá lá com a família e tudo mais. E tem a JBS, a Minerva, a Marfrig, a família Maggi, o agroexportador, são coisas diferentes. Tem o Giroto, sabe? São coisas diferentes. Tem o cara que empreende, que produz, o empresário, e tem a Faria Lima. São coisas diferentes. Aí, com base no que o Olavo também fala, né? Olhar para as coisas com suas nuances, com mais profundidade, entender. Setores financeiro e do agro avaliam apoio a nomes da direita e rejeitam o clã Bolsonaro na corrida presidencial em 2026. Tá falando de quem? Setor financeiro, Faria Lima. Avalia que a quantidade de Lula pode ampliar o desequilíbrio fiscal. Olha qual a preocupação deles. Não estão preocupados com a censura, com a violência urbana. Eles andam de carro blindado, quando não de helicóptero. Já é uma realidade para muita dessa gente. Já o agro se queixa da falta de diálogo. Olha o que o agro quer. Pouco apoio financeiro, tanto nos recursos do Plano Safra, quanto no seguro aos agricultores. Além de ter críticas ao PT por conta do apoio ao MST. Quer dinheiro, quer dinheiro, dinheiro. A problema é o dinheiro. A do MST até vai, mas é o dinheiro. O dinheiro caiu. Se o Lula pingasse o dinheiro, era fazer o L. Fazia o L. Aí via Financial Times. A direita brasileira busca um novo líder enquanto o clã Bolsonaro se autodestrói.
Se autodestrói. Aí o Arthur diz, né? Os liberais iniciaram a outra face do movimento de sabotagem ao bolsonarismo. Vendo que não conseguem se contrapor ao trabalho feito pelo Eduardo no exterior, usam a caquética mídia liberal para desacreditá-lo com o objetivo de enfraquecer as suas ações. Os liberais estão desesperados e tentam sabotar a direita com o objetivo de usurpar a base bolsonarista. Agora estão tentando criar um novo líder, um balão de ar. Os liberais têm enorme responsabilidade na prisão do presidente e no sistema de perseguição que vivemos hoje. Notícia que o mercado financeiro não quer Bolsonaro. Ué, qual é a novidade? O mercado financeiro aceitou o Bolsonaro porque ele garantiu o Guedes. Vocês lembram disso? Guedes vai ser o meu posto Ipiranga. E muitas das pessoas não se questionam sobre isso. E tinha dias que eu queria comentar sobre isso daqui. Cara, é aquela imagem que, no mínimo, tinha que dar, sabe, um estalo assim na sua cabeça. Ah, tem algo errado, velho. Acho que tem algo errado aqui, sabe? Cronologia das conexões. Olha o que é o mundo financeiro e olha o que é o mundo da política. Renato fala assim, ó, governos mudam, narrativas brigam entre si, mas o sistema continua intacto. As peças entram e saem, atravessam Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro e voltam sempre para os mesmos centros de decisão. O regime não opera por eleição, opera por continuidade. A imagem só escancara o que sempre esteve na frente de todo mundo. A Faria Lima não gira em torno do poder. Ela é o ponto fixo. São os governos que passam por ela. Tu não acha estranho um banco? Começa aqui, ó, 2007. Traz para sócio do conselho o ex-diretor do Banco Central, do governo Lula, Eduardo Loio. 2008, para o conselho, a parte de estratégia, Pércio Arida, ex-presidente do Banco Central e BNDES, durante o governo da FHC. 2016, Nelson Jobim, está lá até hoje. Ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Defesa, né, de Lula e Dilma. 2019, traz o Guardia, CEO, ex-ministro da Fazenda do governo Temer. Ex-ministro da Fazenda do governo Temer. 2021, levou o Mansueto para ser economista-chefe do banco. Ex-secretário do Tesouro Nacional, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro. 2023, aí você tem ligações a partir das empresas, né? Então, por exemplo, o Paulo Guedes é chairman da Legend Capital, que é uma empresa, né, do conglomerado, né, junto aqui com a Daniela Marques, que você vê, né? Ex-secretário de competitividade também do governo Bolsonaro. E que, como é que posso falar, né? Você olha, essas empresas se conectam com alguns setores da Faria Lima que giram em torno de alguns bancos. Você vê o próprio Fábio Faria indo lá, Relações Institucionais, do BTG. Você vê o Bruno Bianco indo lá para Relações Institucionais, o jurídico. Você vê que também tem vínculos familiares. O filho do Barroso, filho do Tarcísio, Rodrigo Maia, está em negociação para ir para o BTG. A imprensa noticia isso. E aí? Quando o Olavo fala desse discurso abstrato em torno das pautas do enxugamento do mercado, isso, daquilo, outro. E aí o Olavo fala, ó, às vezes vocês ficam nessa discussão abstrata e no final do dia a esquerda arruma um jeito de absorver a tua abstratrice e seguir empurrando o socialismo na tua cara. BTG lança incubadora musical para artistas brasileiros. Tu acha que o André Esteves está querendo lançar cantor, funkeiro, sertanejo? Tu acha que o André Esteves está preocupado com a cultura brasileira? O André Esteves entende que cultura molda uma sociedade. Olha o poder que tem até hoje a turma do Dendê, Caetano Veloso, Gilberto Gil, toda essa turminha, o 342 Arts. Soft power. É o soft power. Dedé Odebrecht decidiu brincar de Soros Tropical. Chamam de incubadora musical, mas todo mundo sabe ler o movimento. Financiar a cultura não é o problema, o ponto é o filtro. No Brasil, o dinheiro nunca escorre por gravidade, ele escorre por afinidade. E no fim, a afinidade é só outro nome para curadoria de narrativa. Imagina o que é que esses artistas vão defender quando botarem o microfone na boca deles. O governo Lula quer que o BTG compre fatia do Banco Master na fabricante de insulina, rapaz. O Dedé tá em tudo, irmão. Sai de um banco para outro. Rapaz. Que coisa, viu? Sempre o Dedé, velho. O Dedé é brabo, viu? Aí, de novo, ele.
Não foi só por 20 centavos. A disparada do BTG dobra a fortuna do Dedé. Já vai mais de 12 bilhões de dólares. E Dedé e até hoje não me contratou. Ah, desgraçado. Nem um e-mail. Pra falar assim, não, tu quer ser faxineira aqui, limpar meu cocô. Nem isso, velho. O ano tá acabando. Nem um e-mail com oferta de emprego pra mim do Dedé. Selic imbatível. Galípolo reforça a tondura e frustra governo e Faria Lima. É, frustrou mesmo a Faria Lima. Meu Deus, o Dedé tá triste. 15% de Selic. Meu Deus, tá jogando no chão de tristeza, né? Lula promete enfrentar os super ricos e na prática só consegue empurrar juros pra cima do pobre. Imagina, o banqueiro tá ganhando pouco dinheiro, pô. 15% taxa básica cacete de juros. Não. Coitado dos banqueiros, velho. Meu Deus do céu, velho. CAD aprova compra pela JF da família Batista, né, de participação na Eletrobras, da eletronuclear detida pela Eletrobras. Bom, curioso, né? Em temas estratégicos, o Brasil sempre gravita entre dois polos. Ora compra o Dedé, ora compra os irmãos Batista. E aí, só para encerrar o vídeo com uma provocação em torno dos nossos amigos liberais, a CNN tinha noticiado, né? Justiça da Argentina decide extraditar foragidos do 8 de janeiro, né? As vítimas do 8 de janeiro. Quando chegaram ao país de Milei, os condenados, né, pediram refúgio à CONARE, Comissão Nacional para os Refugiados da Argentina, mas não obtiveram resposta até o momento da prisão. Pegou a nada. Tendo em vista que esse organismo ainda precisa se pronunciar mesmo após essa sentença judicial, considera-se que a palavra final acerca da extradição dos brasileiros será do Milei. Cadê o Milei, hein? Aí o pessoal aqui tava só comentando sobre isso, né? Isso que postou o vídeo. Aí o Marconi fala assim, ó. Se você for no perfil do Milei, não há sequer uma postagem de apoio ao Bolsonaro, bicho. Pra ele, pouco importa a injustiça que existe no Brasil. A Etsuki fala, já tem um tempinho que eu percebi isso. Nada de Bolsonaro, nem das vítimas. 8 de janeiro. E o Jean Cavalcanti, né? Por isso que o Kim nunca gostou dele. Né? Não é só por isso não, velho. Porque eu tô vendo quem tá marchando numa direção que não tá boa. Mas como é que a gente tá marchando numa direção que não tá boa? Sei lá, velho. Vendo a tia lá do Recife falando sem parar por 11 minutos de Brasil, de problemas, criticando quem até acredita em vídeo de inteligência artificial e ela sabe do vídeo que ela tá falando. Eu sei que a gente comentou sobre esse vídeo aqui no canal. Vendo as pessoas da internet começando a entender, parando às vezes até de glorificar deputado como se fosse um ente que não pode criticar, temos que unir a direita, é momento de união. A gente avançou muito, gente. A gente avançou muito. Já tem muitas pessoas no Brasil que não estão presas àquela lógica de qualquer um que dá 2 gritos contra Lula, um grito contra Alexandre de Moraes, já virou herói do Brasil. Aquela sanha, eu preciso de herói. Calma, a coisa tá um pouquinho mais devagar, sabe? O pessoal tá começando a entender e só faz aumentar. Eu fiquei feliz por mim, sabe? E, sei lá, eu acho que eu posso me colocar como um termômetro. Eu não sou, eu tô longe de ser um cara perfeito, tô longe de ser um intelectual, mas, poxa, tô ajudando num processo que o Olavo descrevia que era isso é importante para as pessoas realmente entenderem, sair meio que do mundo abstrato, entrar no mundo um pouco mais prático, saber o que a esquerda anda debatendo, como rebater isso. Ué, melhoramos muito, pô. Olha o Brasil em 2013, olha o Brasil hoje. Olha a quantidade de políticos que elegemos lá atrás. Olha a quantidade de políticos que temos hoje. Não tô falando 100% alinhados, mas tem muito político de direita. Isso é inegável. Que é muito melhor que petista. Inegável também. Não são a mesma coisa. Existe uma direita, tanto que eles querem calar. Em 2013 nem precisava censurar ninguém. Não tinha direita. Não tinha ninguém pra incomodar. Quem incomodava? Ninguém incomodava. A tecnologia hoje já tá do nosso lado. Tá ficando cada vez mais complicado pra turminha da censura. Ainda tem muito caminho, óbvio. Mas até novos tipos de internet desconectadas da internet de cabo normal. Eu falo pra vocês direto da questão da Starlink, né? Via celular, que tá cada vez mais uma realidade. Em breve isso já tá rolando um experimento no Brasil. Você pode usar pra algumas coisas. Isso vai ser realidade cedo ou tarde. Olha a estrutura que a gente tem hoje, sabe? Cara, isso aqui é microfone. Esse microfone aqui, originalmente, ele existe desde a década de 70. O álbum mais vendido da história do mundo, que é o Thriller do Michael Jackson, ele gravou com esse microfone. Só que uma coisa, gente, que quem usava antigamente eram grandes estúdios. Hoje, por exemplo, você vê que a maior parte das pessoas que você conhece que trabalham, já tem um microfone desse. Aqui na Austrália é bem mais acessível, sabe? Bem mais acessível. Bem mais acessível. No Brasil ainda segue muito caro. Muito caro.
Essa aqui é acessível, né? Era uma estrutura. Tô aqui, ó, tem um monitor, a gente fala algumas coisas. Cara, a gente tem o Atlas. Não é pouco, não, viu? Temos aí. Já temos um registro da história do Brasil. Sei lá, eu olho às vezes pra internet, acho que a gente luta muitas vezes com notícia muito ruim e a gente esquece dos avanços. Às vezes é bom lembrar que a gente avançou em muita coisa andando pra frente. Você olha pros próprios políticos. Se a gente tá falando aqui que a gente melhorou, pô, pega o Eduardo Bolsonaro como exemplo. Tem o Eduardo antes e depois do exílio. Dá pra falar assim, Eduardo virou homem depois do exílio. Não que ele não fosse homem, né? Mas assim, cara, você vê, é diferente a postura do cara, a forma como ele fala, os assuntos que ele resolve abordar, a própria postura, né? Cada vez mais assumindo papel de liderança, sem medo de meter o dedo na cara, chamar atenção, se posicionar em cima de temas duros, não ficar naquela posição mais fácil ai, deixa disso, gente, deixa isso pra lá. Tá louco, velho. Sabe? Eu vejo que o pessoal às vezes bate um desespero. Ah, acabou. Tipo, tava lá no início. Acabou. Não acabou nada, velho. Acabou nada. E é exatamente porque não acabou e que não vai acabar que a gente realmente precisa, bicho, começar a fazer as coisas um pouco mais organizadas. Parar, sabe? Com essas gritarias o tempo todo. Achar que vai ser gritando e lacrando na rede social que a gente vai resolver tudo. E começar a discutir as coisas um pouco mais profundas. O povo está apto a discussões profundas. O povo está apto. A tia, bicho, dá aula ali de política. Eu garanto que aquela senhora ali, ela falou achando que todo mundo ia ver. Porque se você for ali, no fio do bigode com ela, perguntando, oxe, eu garanto que ela vai longe. Garanto que ela vai longe ali nas teorias que ela tem para te contar. Como vocês também vão. A gente avançou muito, gente. O ano de 2025, com os trancos e barrancos, com a tortura feita contra Bolsonaro, a direita avançou demais aí. Parece meio maluquice, mas eu acho que vocês estão entendendo aqui qual é o meu ponto, né? É a perspectiva que às vezes a galera não olha pro que tá acontecendo, sabe? No macro, os avanços. A coisa anda para muitos lados. Isso aí é inegável. Eu vou ficar por aqui. O vídeo ficou longo de novo, me perdoem, mas tinha algumas coisas que eu tinha comentado de qualquer jeito. Deixo pra vocês aquele grande beijo e abraço, né? E óbvio, se quiser me apoiar também, estou no mesmo canal, tem um plano de valeu, tem um Patreon na descrição, tem o Atlas brasileiro, aqui em pem.br. Vejo vocês amanhã, aquele grande beijo e abraço, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!